Kleber, a gente vai passar para você o número do WhatsApp da TV Câmara. TV Câmara, Campinas. Olá, são 2h02. Nós estamos ao vivo e neste instante, por iniciativa da Elecamp, a Escola do Legislativo, você aí de casa vai acompanhar uma palestra com o tema Política, Eleições e Marketing. As análises, conceitos e estratégias para você vencer em 2020. A palestra é com o Kleber Carrilho de forma remota, de forma virtual, então vamos acompanhar. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, é um grande prazer estar com vocês. Esse é um momento interessante, né, que a gente vai falar sobre política, vai falar sobre o ambiente que a gente está vivendo neste momento, mas muito além de política, a gente vai ter que falar de Covid-19, de questões muito graves que vão impactar de forma direta aquilo que a gente faz em anos eleitorais. O fato é que, como vocês já sabem, meu nome é Kleber Carrilho, eu tenho trabalhado há pelo menos 20 anos com essa intersecção entre comunicação e política, e o nosso bate-papo, então, é sobre essa aproximação e como é que essa aproximação se dá, principalmente num momento como hoje. Eu quero começar, e principalmente por estar num ambiente como a Câmara Municipal de Campinas, embora indiretamente, embora à distância, eu quero começar fazendo uma homenagem a uma pessoa muito importante da cidade de Campinas que faleceu hoje, o maestro Benito Juarez, que durante muitos anos foi o líder da Orquestra Sinfônica de Campinas e que nos deixou hoje. Então, começo com essa homenagem a uma pessoa importante para a cidade de Campinas. O fato é que quando a gente começou esse processo de apresentação desse ciclo de palestras sobre comunicação e política na Câmara de Campinas, a nossa intenção era fazer isso presencialmente. E, inclusive, a primeira palestra feita por mim aconteceu no início de março, e naqueles dias em que começou o processo de fechar os ambientes públicos, o isolamento social teve que ser instituído, e aí a gente acabou não completando o ciclo de palestras. A gente volta, então, agora, desculpem-me, para começá-lo, né, para trazer as informações sobre este tema para vocês e começá-lo de novo agora em ambiente digital. Então, depois desta conversa nossa, que vai até as 4 da tarde, nós temos mais três datas que estão no site da Elecamp, que vocês vão encontrar o Lucas Pimenta, o Rodrigo Gadelha e o Gilmar Arruda, que são os outros professores que vão fazer essas palestras. Eu quero, antes de começar a nossa conversa diretamente, dar um aviso para vocês, para que vocês, se tiverem alguma dúvida, quiserem interagir com a gente durante esse bate-papo, tem um WhatsApp para o qual vocês podem mandar as perguntas. Ele é o 19 97829 3776. Eu acho que aí também vocês estão vendo ou já viram um GC também, um gerador de caracteres com o número. Ok? Então, qualquer dúvida, vou repetir o número: 19 97829 3776. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês uma tela. Espero que as coisas funcionem da melhor forma aqui, porque o ambiente digital às vezes nos assusta, mas vamos lá. Então, nossa conversa de hoje chama-se Política, Eleição e Marketing, Análises e Estratégias. E eu gosto muito, aí estão meus contatos, Instagram, Facebook, quem quiser conhecer a gente um pouco mais, ver o processo de produção de conteúdo nas redes sociais, podem encontrar aí. Porém, a nossa conversa sobre política, eleição e marketing trata não somente daquilo que as pessoas chamam de marketing político, mas principalmente daquilo que é fundamental conhecer para o desenvolvimento das estratégias no ambiente político e principalmente no ambiente eleitoral, ou seja, a capacidade de fazer análise.
Afinal, quando a gente olha para o ambiente político, quando a gente olha para o ambiente eleitoral, é fundamental que a gente saiba como observar, né? Quando a gente desenvolve aquilo que as pessoas chamam de marketing político, né? Que é a estratégia, que é o desenvolvimento de posicionamento e tudo mais, é fundamental que a gente parta, que a gente comece a partir da capacidade de observação. E é isso que eu vou comentar com vocês bastante hoje, embora a gente vá passar por vários outros detalhes. Como sempre, se alguém esteve na nossa palestra lá na presencial na Câmara Municipal de Campinas, a gente sempre começa com esta frase. Eu sempre começo as minhas falas sobre política com esta frase. E a frase é: estamos falando de política. E por que eu começo com esta frase, né? E acho fundamental que a gente discuta um pouco isso. Porque em determinados momentos a gente acaba se confundindo um pouco devido a certas paixões, a certas coisas que acontecem no ambiente político. A gente se esquece de que política é algo que tem uma racionalidade embutida. Quando eu falo de política, eu falo da capacidade de construir o futuro conjuntamente, de construir o futuro com todos participando, ou com a maior parte participando do processo. Então, esqueçam-se um minuto, ou durante 2 horas nessa nossa conversa, daquilo que te faz ter certezas. O que é fundamental na política é a capacidade de observar. E quando a gente tem muitas certezas, a gente tende a não conseguir observar da melhor forma. Então, o convite que eu faço para você que está assistindo, para a gente chegar num bom termo no final dessas 2 horas, é fundamental que você se dispa um pouco, deixe de lado um pouco as suas certezas, aquilo que você é apaixonado, aquilo que você gosta muito, aquilo que você gosta de interagir, às vezes, de forma meio violenta com os amigos, com os inimigos, com os adversários, não importa, mas deixe de lado. Vamos pensar que estamos falando de política. Política é construção de futuro, política é a capacidade de liderar. E essa é uma palavrinha que a gente vai falar bastante durante esse nosso bate-papo. Como eu tinha falado antes, e a segunda tela também traz, a ideia de que paixões e racionalidades, elas interagem no ambiente político, mas a gente precisa principalmente, é interessante, né? Mas vou interromper o compartilhamento para olhar para vocês um pouco. É interessante que a gente note que a presença das paixões, né? Do processo de construção de um significado na política, eles caminham juntos, né? A gente, quando gosta muito de uma ideia, a gente tende a se apaixonar por ela. Quando a gente está defendendo muito alguém, a gente costuma se apaixonar. O problema é que, quando eu quero convencer alguém, quando eu quero trazer alguém para o meu lado, é fundamental que eu tenha a capacidade de baixar o tom das paixões e trabalhar com argumentos. Ou seja, se o outro pensa diferente de mim, é porque ele tem razões para isso. E eu preciso, se eu quero convencer, entender as razões pelas quais ele pensa diferente de mim. Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas, a princípio, o que eu gosto e que eu quero dividir com vocês é para a gente tentar tirar um pouquinho das paixões desse ambiente neste momento. Aí a gente consegue falar de forma mais clara sobre aquilo que é fundamental para a análise, que é o que a gente pretende fazer hoje. Então, eu vou fazer aqui um apanhado daquilo que pode ser fundamental para este momento e que acredito que vai ser necessário para a gente compreender este momento, tá? Então, uma agendinha daquilo que a gente vai conversar hoje. Deixa eu tentar passar aqui, que acaba ficando mais difícil aqui. A primeira conversa é: por que fazemos política, né? Um pouco daquilo que a gente precisa lembrar todo dia para que a gente consiga fazer política de forma coerente, de forma correta, de forma com que a gente consiga alcançar objetivos. Então, uma primeira conversa sobre isso, a gente aprofunda um pouco mais
falando de política e organização social, de equilíbrio públicos e estratégias na política, afinal não dá para fazer política sem observar públicos, do cenário eleitoral, da eleição, e o cenário eleitoral inclui Covid, inclui tudo isso, da eleição para vereador, e aí eu faço um adendo na eleição de vereador, porque e principalmente neste momento, porque é onde a rua encontra as redes sociais, e isso é fundamental que a gente discuta. O fim da coligação para o legislativo e os desafios para os partidos, o que vocês devem estar vivendo, quem está já com uma pré-candidatura, que vai ser candidato, né? O que podemos aprender com os clássicos em tempos atuais, as redes sociais e a transformação da comunicação política, a construção da imagem pública nas redes, contar histórias e desenvolver discursos sobre política e narrativas, ideologias e bandeiras nacionais na disputa municipal, o que é importante que a gente discuta, renovação política e novas tecnologias, e a experiência do cidadão e a experiência do eleitor, a jornada para a conquista do apoio, da defesa e do voto. São esses temas que a gente vai conversar. É muita coisa, a gente não consegue se aprofundar com tanta ênfase em todos eles, mas a gente vai tocando essa conversa. Lembro para vocês que é fundamental que vocês participem de vez em quando. Mandem aí perguntas para o WhatsApp que eu já anunciei, para que o pessoal me mande e a gente vai interagindo também. É 19978293776. Deixa eu voltar aqui, porque agora eu não sei como... Pronto. Ok, voltando. Então, o que é importante, e eu vou tentar agora fazer as duas coisas ao mesmo tempo, aqui botar a tela aí, ótimo. Então, a primeira pergunta é aquela, por que a gente faz política, né? E eu sempre gosto de, quando falo de eleições, do processo de liderança, daquilo que acontece neste ano, por exemplo, eu sempre gosto de dizer para quem é candidato, para quem assessora candidato, para quem está próximo dos candidatos, que a gente tem que se lembrar por que a gente faz política todo dia. Ok que durante... Eu estou tossindo um pouco, mas é por causa de uma alergia, tá, gente? Não é Covid. Já fui ao médico. Todo dia a gente tem que se lembrar por que a gente faz política. E se você não tem uma resposta muito clara do que por que você faz política, provavelmente você precisa parar e refletir sobre. Política não é... ninguém faz política, melhor dizendo, porque quer cargo. Embora algumas pessoas tendam a confundir um pouco isso, e a gente sempre precisa discutir, né? Olha, não, política não é obtenção de cargo. Política é principalmente construção de alternativa para o futuro de uma sociedade. Agora, parece meio romântico o que eu disse, mas isso é fundamental para você, que vai ser candidato, que vai apresentar candidatos, que vai trabalhar com estratégia. Porque se você não deixar claro para quem pode te apoiar, te defender e votar, que existe uma construção de um futuro, que existe uma construção de algo que é melhor do que as pessoas vivem agora, se você não conseguir convencer as pessoas disso, não tem sentido você fazer política. E principalmente, se você só está correndo atrás de um cargo, a tendência é que as pessoas notem isso. Notem que, na verdade, você não tem projeto político. E a gente vai falar muito dessa palavrinha, projeto, projeção, futuro. Isso é fundamental. Então, todo dia, você tem que se lembrar por que você faz política. Mas durante a campanha não dá tempo de ficar lembrando toda hora. Dá sim, porque é justamente isso que vai fazer com que você tenha uma performance muito interessante. Vai fazer com que as pessoas se lembrem de você, não somente na hora da eleição, mas sempre. O processo de construção de liderança tem a ver com essa pergunta, que é por que a gente faz política. E, no final das contas, quando a gente faz política, a gente está tentando organizar a sociedade. Note que eu escrevi aí, política como organização da sociedade. Pessoal, pensem no seguinte comigo. Se as pessoas não tivessem liderança, se as pessoas não tivessem o que a gente chama de política, né, que é essa construção de um ambiente de poder em que algumas pessoas organizam a vida das outras, se a gente não tivesse isso, a gente viveria na barbárie. A gente não teria desenvolvido absolutamente nada do que a gente desenvolveu. É justamente quando alguns membros de uma sociedade se tornam os decisores e mais os administradores, somente neste momento em que há a possibilidade de organização da sociedade para o futuro. E política é justamente isso. Agora, pensem comigo o seguinte, e aí é importante que vocês
compreendam, entendam, notem que todo o processo de construção do que a gente chama de política tem a ver com tempos. E aí note que eu usei plural, tempos. Por quê? É interessante o seguinte, política é aquilo que a gente faz para organizar o presente, a organização de serviços públicos, a organização daquilo que é a representação. Então a gente está num ambiente mesmo virtual da Câmara Municipal de Campinas. Essa organização do que acontece hoje, isso é política, claro que é, né? A organização que os prefeitos, que os governadores, que o presidente da República dão para o que está acontecendo agora, encarar a Covid, encarar a crise econômica, tudo isso é política, claro que é, e é fundamental que a gente saiba o que fazer. Por isso, se você é candidato, se você participa do processo de construção da imagem de uma pessoa, de um líder, é fundamental que você pense que essa pessoa precisa ter respostas para a organização do presente. Pessoal, isso é fundamental. Notem sempre que se a liderança não tiver capacidade de organizar ou de trazer alternativas para aquilo que existe na cidade, para aquilo que é desafio para o país, para aquilo que é desafio para o Estado, se a gente não tiver isso, consequentemente, a gente não consegue se apresentar como líder, tá? Então a gente precisa ter respostas para a organização do presente. Só que política não se faz só com isso. Política também é referência ao passado. Isso quer dizer que tanto o líder, quanto o grupo que está com o líder, quanto as ideias que já foram desenvolvidas por esse grupo em que essa liderança está, tudo isso serve como moeda de troca, valor para aquilo que a gente chama de política. Note que coisa interessante. Então, política é a capacidade de organizar o presente, política é a história que a gente tem. Então, um determinado candidato, participando de um grupo que trabalha com saúde, com educação ou com qualquer coisa dessas, ele tem que ter uma referência de passado para dizer por que ele pode ser importante para organizar aquelas pessoas, tá? E, principalmente, política é a esperança do futuro. Note, organização, referência, esperança. Presente, passado, futuro. Por que eu digo isso, gente? Se você, num projeto político, num projeto de poder, numa candidatura, o nome que a gente queira dar para isso, se você não conseguir convencer as pessoas, e a gente vai tocar muito nesse ponto hoje, se você não conseguir fazer com que as pessoas tenham esperança de que há algo melhor no futuro, com certeza você não vai ter sucesso eleitoral, tá? Então, se você está aí agora desenvolvendo comunicação do dia a dia para um candidato, fazendo redes sociais, fazendo qualquer coisa dessas, pense um pouco nisso. Seu candidato, o projeto de poder em que você está, consegue organizar o presente? Consegue dar respostas para aquilo que é possível? Se você é governo neste momento, você está fazendo? Se você é oposição, você está mostrando como deveria ser feito? Né? Além disso, você tem uma história para te dar estofo? Ah, mas eu sou um político jovem, meu grupo é muito jovem. Ótimo. Mas mesmo assim você tem que ter uma história de participação em movimento social, de estudo sobre o tema, de autoridade sobre o tema. Sem algo para dizer por que você está aqui, é muito difícil, né? E por quê? Porque esses dois fatores, o que a gente chamou aqui de presente e de passado, vão nos entregar algo que é fundamental, que é a confiança das pessoas para que a gente possa ser porta-voz de futuro. Quando a gente fala de plano de governo, quando a gente fala de qualquer desses tipos de, e aí eu vou usar o termo discurso, e é isso mesmo, esses tipos de discurso político, todos eles fazem referência ou constroem uma esperança de futuro. Sem isso, a gente tem problemas sérios. E note que a gente tem sofrido muito com uma certa ausência de planejamento, né? Quando a gente olha um pouco para o ambiente político brasileiro, é muito complicado como a gente tem sofrido com uma impossibilidade de construção de esperança, daquilo que é muito importante para a política, tá? Então, lembrem-se sempre disso e pensem no seguinte: a função do político, olha lá a frasezinha que está aí, a função do político é apresentar provas para que todos... Desculpem, gente, o cachorrinho latiu aqui do lado, tá? Espero que ele pare logo.
Por isso, a função do político é apresentar provas para que todos acreditem em um futuro melhor, ok? Eu tô realmente com dificuldade aqui com o cachorro, tá? Só um segundinho. Eu vou continuar aqui com o cachorro e depois as pessoas... O problema do home office, né? O cachorro participa da conversa também. Então, vamos lá. Eu gosto de fazer uma observação. Vocês me perdoem, viu, gente? Não estava previsto isso. Então, vamos lá, voltando, gente. Eu gosto de fazer uma incursão, quando a gente fala sobre isso, que é para falar um pouco sobre como política não é somente aquilo que as pessoas fazem no dia a dia, aquilo que as pessoas fazem numa campanha eleitoral. Política é principalmente a capacidade que as pessoas têm de trabalhar tecnicamente. O que é isso? Tratar a política como ciência. Note, se eu disse que a política é a organização do presente, se eu disse que política é referência ao passado, se eu disse que política é esperança, construção de futuro, é fundamental que a gente saiba como, e aí buscando as referências naquilo que a gente chama de ciência política, a gente saiba como trabalhar esses componentes, como fazer com que cada vez que a gente observe os públicos, a gente saiba quais são as possibilidades de construção desse futuro. Então, eu gosto muito e acho fundamental que vocês prestem atenção que todo o processo de construção da política depende de uma compreensão histórica dos processos políticos, né? Se a gente não conhecer história, não conhecer por quê, e aí eu vou citar a cidade de Campinas, por que a cidade de Campinas tem esse formato, com esses grupos políticos competindo, com o que existe atualmente nessa cidade, se a gente não tem compreensão histórica, muito dificilmente a gente vai conseguir modificar aquilo que a gente disse agora, modificar o futuro. Então, o que é importante é que a gente tenha a capacidade de compreender historicamente os processos políticos. Historicamente, a gente consegue saber que algumas das referências de movimento da sociedade, elas são repetidas, elas são possíveis de ser repetidas. Por isso, quando a gente compreende historicamente o passado, os processos políticos, a gente consegue construir cenários. Pessoal, em determinadas cidades, um exemplo importante é este, em determinadas cidades há uma tendência de pêndulo, não sei se vocês já notaram isso. Então tem dois grandes grupos políticos, fica 4 ou 8 anos um grupo e na sequência, em geral, a população escolhe o outro grupo. É claro que eu só consigo prever uma construção de cenário se eu tiver a compreensão histórica, né? A possibilidade de saber que existe um pêndulo, isso é, que as pessoas vão de um lado para o outro, dependendo do momento histórico, isso tem a ver com a construção, com a compreensão. Outra coisa fundamental, os ambientes externos, então, a eleição este ano é na cidade, mas o ambiente externo, o governo federal, ou mesmo algo que acontece no mundo neste momento, influencia o cenário local. Então, é fundamental que eu saiba de onde vem essa tendência. Então, por exemplo, nós estamos vivendo uma tendência conservadora em determinados ambientes políticos. Isso tem acontecido. Isso é fundamental que a gente compreenda para saber como agir. Senão, a gente vai achar que o mundo, ou melhor, que a sociedade está isolada do mundo. E não é verdade. As coisas acontecem de acordo com essas possibilidades de observação. Uma outra coisa fundamental, e que eu repito aqui, é que vocês precisam, todo mundo que trabalha com política, precisa entender as dinâmicas sociais. A sociedade se move, a sociedade tende a ir para um lado, tende a ir para o outro, dependendo das circunstâncias. Então, é fundamental que a gente saiba como fazer, que a gente saiba ler pesquisas, saiba encomendar pesquisas,
saiba ler os cenários políticos históricos. Por isso, política é ciência. Lembra aquilo que eu disse antes? Não dá para a gente usar paixão na análise política? É isso mesmo. Política é ciência, política é racionalidade, a observação política. Claro que o eleitor, claro que o cidadão pode ser apaixonado. Agora, quem trabalha com estratégia política precisa compreender que política é ciência. Política precisa ser desenvolvida dessa forma. E por que eu preciso ter compreensão histórica, saber construir cenários, pensando no futuro, e entender as dinâmicas sociais? Porque para o estrategista é fundamental algo que a gente pode chamar de tranquilidade. Essa tranquilidade faz com que eu possa, no meio de um monte de questões acontecendo, um monte de problemas acontecendo numa campanha eleitoral, por exemplo, eu posso adaptar os caminhos estratégicos. Opa, tem dado algum problema aqui, então eu vou para o outro lado e assim por diante. Eu faço um convite para vocês, para quem trabalha com política, para que vocês leiam os clássicos, né? Ler os clássicos é fundamental para que a gente possa compreender o mundo, né? É muito difícil para quem quer trabalhar com política e não consegue compreender os clássicos, porque sem a gente saber o que aconteceu na história da humanidade em termos políticos, a gente não consegue prever o futuro. E isso é importante, né? Desenvolver estratégias é, na verdade, prever o futuro. Já pensaram nisso? Mas a gente comenta um pouco mais daqui a pouco. Ok? Se vocês tiverem perguntas, podem mandar, mas enquanto isso a gente vai tocando, tá? Que mais, gente? Uma coisa que... E aí as pessoas gostam muito desse momento. Tem gente de Osasco, o Gurupi, o Renan, estão vendo a gente de novo, né? Ah, que bacana, estão por aí. Eles estiveram naquela primeira que a gente teve que repetir agora, né? Que foi presencial. Um abraço, pessoal de Osasco. O fato é que tem essa pergunta que eu faço nessa tela que está aí, e eu estou colocando muito a tela, mas às vezes eu vou aparecer também, tá, gente? Essa pergunta, ela é fundamental para a gente se fazer quando a gente trabalha numa campanha eleitoral todos os dias, toda hora. Como é que eu convenço os públicos a defender ideias? Lembra aquilo que eu disse agora há pouco, que a gente precisa compreender como o outro pensa? Então eu vou usar um exemplo para vocês. Imaginem que, num determinado ambiente, você sabe que as pessoas discordam de como você pensa. E você talvez seja candidato ou queira apresentar ideias para a cidade. Como é que você faria? As pessoas não concordam com o que você pensa. As pessoas têm questionamentos sobre isso. As pessoas não acreditam ou não gostam daquilo que você pensa. Como é que você faria para convencer essas pessoas? Já pensou nisso? Em geral, a gente tem isso no dia a dia. Tem gente, por exemplo, que não gosta de político. Claro que todos vocês já passaram por isso. A pessoa diz assim, nem quero saber de política, nem quero que você venha aqui falar comigo. Então, uma coisa importante, e a primeira coisa importante para a gente fazer, é compreender o que é que a gente pode oferecer para as pessoas. Compreender o próprio projeto político é fundamental, porque só assim a gente consegue saber o que pode oferecer. Aquela pessoa pode discordar de você em alguns aspectos, mas se você conhece plenamente o que você pode oferecer, fica muito mais fácil para ela conhecer também outros aspectos. Outra coisa importante, para convencer público, eu tenho que conhecer público. Eu tenho que saber o que as pessoas pensam, o que move as pessoas, quais são as experiências que elas já tiveram com o ambiente político, se elas estão decepcionadas, se elas estão felizes, se elas estão querendo novidades, se elas estão querendo manter o que já existe. Isso é importante. E a leitura de pesquisa e observação que vai me dar isso. Por quê? As pessoas só vão conseguir acreditar no que eu tenho a dizer quando eu tenho capacidade de apresentar ideias claras. Não adianta você dizer assim, vou pedir voto porque eu sou legal. Não, as pessoas querem saber quais são as suas ideias, o que você pretende. Por quê? Essas ideias têm que ser baseadas em argumentos. E aí eu convenço as pessoas com bons argumentos.
e além de convencê-las, eu entrego para elas os argumentos para que elas possam convencer outros. Política é um processo que parece pirâmide, né? A gente convence alguém e este alguém convence o outro a partir dos próprios argumentos. Porque as pessoas de verdade que estão ao seu lado, ao lado do seu projeto, elas defendem você. O que é importante, o que é fundamental nesse processo é que a defesa é algo que a gente quer atingir. Defesa é quando as pessoas, por exemplo, nas redes sociais, você bota alguma coisa lá, alguém vai lá e fala mal do que você disse, ou o seu candidato disse, e tem uma pessoa do público em geral que vai lá e defende a sua ideia. Isso é fundamental para aquilo que é importante na conquista do voto. Né? Essa pessoa, quando te defende, é porque ela tem domínio sobre os argumentos do que você diz. E só é possível fazer isso quando a gente compartilha histórias, quando as pessoas se reconhecem na comunicação. Então, é essencial que a gente tenha uma tranquilidade uma tranquilidade para compreender os públicos e desenvolver um trabalho de convencimento conjunto. A gente vai falar detalhadamente de cada um desses itens. Se a gente não fizer isso, se a gente não conseguir compartilhar as histórias, as pessoas não se reconhecerem naquilo que a gente diz, muito raramente elas vão nos defender, vão conseguir compartilhar as nossas ideias. Deixa eu contar uma coisa antes de mais nada. Tem um pessoal mandando perguntas, daqui a pouco eu paro, mas eu quero falar um pouquinho sobre este item que está aí na tela. O fato é que, quando a gente fala do termo marketing, é a nossa capacidade de, a partir das ferramentas de marketing, fazer a observação que eu estava mostrando anteriormente. Isso é, compreender o projeto, o público, apresentar ideias, desenvolver convencimento com bons argumentos, desenvolvimento de defesa e compartilhamento de histórias. Eu utilizo as ferramentas de marketing para isso. E, por isso, o primeiro item é entender por que é que você, o seu grupo, quer conquistar e manter, ou apenas manter, porque já conquistaram, o poder. Não sei se vocês conhecem um camarada chamado Maquiavel, eu acho que todo mundo o conhece, né? Eu gosto muito dele. E lá há 500 anos, pouco mais de 500 anos, ele diz que o grande motivo para as pessoas se reunirem ao redor de um príncipe, ou de um príncipe ter as pessoas que estão ao redor, naquele momento o príncipe era a representação do poder político, era justamente para a conquista e manutenção do poder. E a gente precisa saber por quê. Lembra aquilo que eu disse? Olha, eu preciso conhecer o meu projeto? Eu preciso saber por quê. Por quê, gente? Se eu não conheço, como é que eu vou dizer para o outro por quê? Então eu preciso conhecer. E projeto político, projeto de poder, vai muito além de partidos, candidatos, candidaturas e mandatos. É algo maior, que reúne gente e que inclui partidos, candidatos, candidaturas e mandatos. Então, eu tenho aí um grupo numa cidade no interior, Osasco, Campinas, não importa qual. Eu tenho um grupo de pessoas que têm objetivos, que têm uma construção de uma cidade diferente do que é. É por isso que essas pessoas se candidatam, se juntam em partidos, tentam ganhar eleições para levar a cabo, para conseguir fazer aquilo que se tem como objetivo. Então, note, isso é anterior, né? Então, é fundamental que a gente saiba o que é este nosso projeto e, principalmente, tenha a visão de longo prazo. Eu não acredito em projetos de poder que não consigam ultrapassar essa eleição. Sabe, qual é o seu projeto de poder? Ser eleito vereador. Gente, ser eleito vereador não é projeto de poder. Projeto de poder é transformar a cidade, fazer algo pela saúde da cidade, pela educação, ou pela cidade como um todo, melhorar a vida das pessoas. Isso, a candidatura entra nesse movimento, mas não é aquilo que move as pessoas. Porque senão, gente, a gente vai ter um monte de gente procurando emprego. E procurar emprego, a gente sabe que não é uma coisa um pouco mais simples, não é tão complexo quanto desenvolver marketing político. E todo projeto de poder tem que ter objetivos, metas. Objetivo é aquilo onde a gente quer chegar. Metas são aqueles sucessos que a gente consegue quantificar, ter tantos votos, conseguir tantos filiados, esse monte de coisas que a gente, em geral, tem. E os caminhos para a gente chegar aí. Por isso que tem uma imagem de xadrez aí do lado, justamente para a gente lembrar que
quando a gente joga xadrez, como quando a gente faz política, a gente tem que estar olhando lá na frente. Isso é fundamental. Alguém está perguntando aqui, doutora Alessandra Ribeiro, perguntando se vai ficar salvo. Creio que sim. Agora, ela faz uma pergunta: quais os livros clássicos devem ser lidos? Bela pergunta, doutora Alessandra. Quando eu falo dos clássicos da política e que servem como referência para a gente construir projetos de poder competentes, eu estou falando daquilo que pode nos mostrar os fundamentos do fazer política. Eu citei agora aqui o Maquiavel, isso é importante. A gente pode falar de Thomas Hobbes de Malmesbury, o autor do Leviatã. A gente pode falar de John Locke, a gente pode falar de Montesquieu, principalmente nesses momentos em que as pessoas estão duvidando dos 3 poderes, achando que não tem que ter um poder moderador, essas bobagens todas. A gente tem que ler Montesquieu, a gente tem que ler os artigos do Federalista que foram referência para a independência americana e que para a gente pode ser importante para relembrar os motivos pelos quais a gente está aqui. Mas aí eu estou falando dos clássicos, muito clássicos, né? Mas tudo aquilo que a gente tem posteriormente, o desenvolvimento daquilo que a gente chama de democracia liberal, tudo isso é importante. Olhar um pouco para aquilo que a gente tem como referência, inclusive do Brasil, né? Quando a gente olha para o Fauro, para vários outros autores que olharam para o Brasil, que entenderam o Brasil, isso é fundamental. Até livros de história do Brasil, o professor Boris Fausto, por exemplo, tem um belo livro de história do Brasil, pode ser muito interessante para a gente entender esses processos de construção daquilo que é importante para entender de política. Claro que a gente pode olhar para clássicos, textos mais novos, né? Olhar para os cientistas políticos norte-americanos, que são muito bons para entender essa coisa da racionalidade na política. Anthony Downs, com uma teoria econômica da democracia, que é da década de 50, né? Do século passado, mas é muito interessante. Quando a gente olha para outros caminhos posteriores à queda do Muro de Berlim, à queda da Cortina de Ferro, a gente olha para Francis Fukuyama, O Último Homem, e o Fim da História e o Último Homem. Quando a gente olha para Samuel Huntington, que é um autor também que trabalhou o choque de civilizações para compreender esse cenário que a gente está vivendo, inclusive agora, é muita gente, tá? A gente poderia fazer uma boa lista aqui de livros. O Vitor também faz uma pergunta, estudante de políticas públicas na USP. Bacana, Vitor. Prazer. Levando em conta o quão fundamental seria a leitura dos clássicos, também fala sobre isso. Acredito que algum tipo de prova, pré-candidatura que cobrasse? Olha, eu gosto muito da ideia de formação. Não gosto de prova. Eu acho que tem ambientes em que é necessário que a gente tenha representantes e as pessoas talvez não estejam tão preparadas para uma prova, e isso não vai resolver muita coisa. Mas é importante que haja conhecimento. Claro que há cursos, há ambientes em que isso é possível, né? E a gente consegue ter boas ideias aí a partir dessas leituras. Dei uma olhada aqui, mas está tudo em ordem. Depois a gente comenta mais coisas. Como eu estava falando antes, lembra que a gente anteriormente falou que é preciso conhecer o projeto em que se está. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui. Deixa eu falar com vocês. Pensem comigo o seguinte: não adianta nada eu ter um projeto de poder, um projeto político bem desenvolvido, se eu não conheço para quem esse projeto vai. E eu já disse um pouquinho agora há pouco, quando a gente começou a falar dos itens que a gente conversaria. Como é que eu conheço meus públicos? Como é que eu entro em contato com eles? E assim, gente, se vocês querem sucesso eleitoral, e muita gente está aqui inclusive para isso, né? Vou assistir esse curso aí, essa palestra para tentar ter sucesso eleitoral. É importante que a gente pense que sucesso eleitoral é consequência, sim, né? De conhecimento de público. Lembra aquilo que eu disse? Olha, eu preciso conhecer, saber por que eles se movem, quais são as experiências deles com política, por que eles poderiam adotar, defender, votar. Gente, esse movimento, então, imagine, você tem um projeto, você e várias pessoas, porque política não se faz sozinho. Várias pessoas têm um projeto. Você faz com que esse projeto seja conhecido. Então, conhecer o projeto
é algo inicial. Mas conhecer não vai levar a nada. Eu preciso que as pessoas conheçam, compreendam e gostem, apoiem o projeto. Falem, não, é isso que eu quero mesmo para a cidade, é isso que eu quero para o país. Só que essas pessoas vão ouvir muitas críticas ao seu projeto, porque os adversários estão aí, né? Então, o que eu preciso? Lembra? Elas precisam apoiar, mas elas precisam defender. Porque quando elas defendem, elas conseguem construir, trazer outras pessoas para o projeto. Isso é muito importante, gente. Isso é fundamental para que a gente consiga aquilo que você, né, enxerga hoje como sucesso eleitoral. Mas a eleição está próxima, o que eu faço? Vamos lá, seu projeto, o projeto em que você está, primeiro você o conhece, né, você tem segurança para falar sobre ele? Ou, na verdade, você está pedindo voto, não está pedindo ainda porque não pode, mas você vai pedir voto porque você é conhecido, porque as pessoas gostam de você. Se é só isso que você tem, talvez seja muito pouco. Tem gente que consegue se eleger sendo querido? Tem, mas tem muito mais gente que consegue se eleger quando traz respostas. As respostas podem ser, como eu disse para vocês, referências ao passado, isso é, você já fez muita coisa, pode ser o que você está fazendo agora, pode ser o presente, as respostas para as necessidades atuais, e pode ser a sua capacidade de convencimento para falar de futuro. Tudo bem? Mas vamos olhar um pouquinho o que a gente precisa saber sobre este público. O que a gente precisa observar para conseguir construir alguma coisa bacana. Olha lá. Vamos lá. Públicos. Eu preciso saber quais são as experiências das pessoas, né? O que são as experiências? Quais são as coisas que as leva a se movimentarem, né? Então, quando você fala do ambiente em que ela vive, isso a movimenta. Quais são as outras experiências que ela teve com o ambiente político? O que ela teve de decepções com as pessoas que fazem política? O que ela teve de questões positivas que ela teve com as pessoas que fazem política? Então eu preciso saber quais são as experiências. Não adianta eu chegar lá falando, nossa, eu sou um político novo aqui, se as experiências que as pessoas tiveram na sua cidade ou no ambiente onde você quer conquistar voto foi um ambiente que as pessoas já estão muito ligadas a políticos tradicionais. Mas todo mundo agora quer nova política. Não, tem gente que não quer, né? Mas o Brasil inteiro tem essa fala da nova política. Ok, mas pode ser que isso tenha passado. Eu também preciso saber agora quais são as experiências que as pessoas têm. E isso eu faço observando. A Elide falou, os livros de Paulo Resulti, A História Não Contada, nos ajudam a ter boa noção de como a política sempre foi feita no Brasil. Elide ou Elide, não sei, tá? É Edile, mas Elide. Também, Paulo Resulti vai muito bem. Tem muita gente para a gente utilizar agora para compreender este cenário que a gente está vivendo, né? Mas me perguntaram dos clássicos, eu estava falando dos clássicos ali, mas tem muita gente boa, muita gente nova que consegue construir muito bem. Que mais, gente? Público não é tudo a mesma coisa. Então tem uma palavrinha aí que eu coloquei, que vocês devem estar lendo agora. Clusters, é uma palavrinha em inglês. Um pouco de frescura, claro, para quem faz marketing e tal, e gosta de trabalhar com esse termo. Na verdade, eu preciso dividir as pessoas com as quais eu vou trabalhar de acordo com os interesses que ela tem. Note, você vai fazer uma eleição numa cidade, né? Todo mundo é igual? Não, cada um tem seus interesses. Agora, os interesses são divididos como? As pessoas estão divididas na cidade como? A partir da região onde moram? Pode ser. Mas pode não ser só a região. Pode ser também que as pessoas estejam divididas de acordo com temas da cidade, né? Então, o que eu preciso é olhar para a minha cidade e dizer como é que eu divido essa cidade, principalmente para que elas se relacionem, para que essas pessoas se relacionem comigo, para que essas pessoas possam trazer referências de construção de política a partir daquilo que a gente propõe, né? Depende do que é o seu projeto. Imagine que você você lidera um projeto político
que usa como referência a bandeira LGBTQI+. Ter essa bandeira, né, você precisa naturalmente construir um cenário em que se dê que as pessoas te reconheçam. Então você vai ter que conversar com as pessoas que defendem a mesma bandeira. Não adianta você ir lá num grupo de conservadores e tentar falar, não, mas a idade é tal. Não, gente, não dividam as pessoas só por idade, classe social e gênero. Você tem que dividir principalmente por comportamento, né? Você é um candidato ligado à saúde. Então o que você tem que fazer? Trabalhar com este tema, mas com todo mundo? Todo mundo da cidade quer saber de saúde. Claro que sim, mas uma parte da cidade quer saber mais sobre saúde, porque utiliza o serviço de saúde pública, porque necessita por algum motivo de família ou pessoal, né? Essas pessoas são as pessoas com as quais você vai conversar mais e provavelmente onde você vai conseguir mais defensores. Não adianta você achar que todo mundo vai te defender, que todo mundo vai saber. Então é fundamental que a gente tenha isso. É fundamental que a gente saiba dividir a cidade, dividir o ambiente em que a gente vive, tá bom? Outra coisa importante é que você tem que saber ler pesquisas. Isso quer dizer que você tem que contratar pesquisas? Tem campanha que não tem capacidade de contratar pesquisas, comprar pesquisas, né? Mas é fundamental que se tenha a capacidade de leitura. Às vezes você pega aquela pesquisa que o partido fez, que o candidato a prefeito fez, você vê lá alguns temas que são importantes para a cidade, e mesmo você não conseguindo comprar uma pesquisa própria, você se aproveita disso. Você lê lá que 80% das pessoas estão preocupadas com questões de saúde. Este momento, por exemplo, que a gente está vivendo a pandemia. Isso pode ser muito importante. E aí, o que a gente faz? A gente lê a pesquisa e pensa, se as pessoas estão tão preocupadas com saúde, e eu sou um candidato ligado à saúde, eu preciso trazer isso, né? Ter uma tranquilidade para construir um futuro mais viável a partir dessa preocupação. Mas eu trabalho com educação. O que saúde tem a ver com isso? Tudo. Porque se você consegue levar o caminho da educação para dar uma resposta à saúde, isso funciona muito bem. Então, atualmente, a gente tem tido um monte de discussões de educação a partir de um problema de saúde, um problema sanitário, que é o problema da Covid-19. Eu preciso saber ler as pesquisas, saber entender o que as pessoas querem. E não achar que, eu acho que as pessoas estão pensando isso. Não, eu tenho que observar. Se eu não tenho pesquisas para ler, eu posso fazer o seguinte, monitorar redes sociais. Olhar para as redes para ver do que as pessoas estão falando. Sabe aquelas páginas da cidade, os grupos da cidade no Facebook, por exemplo? Veja lá o que as pessoas estão falando, o que as pessoas gostam, o que as pessoas esperam da cidade. E aí você consegue, a partir do monitoramento, da observação das redes sociais, construir algo que seja maior, algo que seja com o qual você possa interagir. Tá? A Amanda Assiste está dizendo aqui, perdão, Amanda, assessora-geral da presidência da Câmara Municipal de Olambra. Olá, Amanda. Eu conheço Olambra, fui uma vez só a Olambra ver as flores. Você acredita que as conferências partidárias virtuais vão prejudicar os pré-candidatos e o processo eleitoral? Amanda, não vejo problema na conferência partidária virtual, mas o que eu vejo problema é quem ainda não tem relevância. Quem não tem relevância ainda não vai conseguir construir tão rapidamente, então já teria que ter começado a desenvolver um trabalho em redes sociais, principalmente. Né? E se não houve ainda esse trabalho, precisa ser começado o mais rapidamente possível. Tá? Então, assim, esse não é o problema não é o oficial, o problema é como as pessoas estão utilizando as redes para trabalhar, porque pouca gente no Brasil tem conseguido sair com tranquilidade, sair à rua para fazer pré-campanha, para conversar com os eleitores, para ouvir os eleitores, pouca gente tem conseguido. Então é fundamental que as pessoas consigam trabalhar as redes sociais. Tem uma perguntinha que eu coloco na sequência aí, que é cidadãos ou eleitores? Por que eu faço essa pergunta, gente?
Tem muita gente que trata... Essa é uma pergunta que, em geral, eu dou uma bronca nas pessoas que estão interagindo, quando a palestra é presencial, porque às vezes as pessoas olham para os cidadãos, para as pessoas como eleitores somente. Eleitor é aquele cara que vota, ponto. Mas no final das contas, a experiência maior das pessoas não é como eleitor, é como cidadão ou como cidadã. Por quê, gente? Ela que observa os serviços públicos, pensa naquilo que pode ser importante para a cidade. O eleitor, esse momento voto, é um momento muito pequeno, é consequência do cidadão. Então tomem cuidado para você não olhar para as pessoas achando que elas são eleitores somente. Elas são principalmente cidadãs. Elas precisam de respostas para o longo prazo, para a vida delas, para aquilo que é importante, para o futuro do filho, né? Esses dias eu estava conversando com o pessoal ligado a um determinado movimento e eles estavam dizendo, olha, a gente tem dificuldade de conversar com as pessoas parecem que não entendem. Não é que as pessoas não entendem, é que você não fala como as pessoas querem ouvir. Então, o que é fundamental na observação de público é que quanto mais eu conheço os públicos com os quais eu interajo, melhor eu consigo dizer para eles o que eu represento, qual é a ideia que eu tenho e tudo mais, tá bom? E sempre, gente, pensem no seguinte, as pessoas, por mais que elas possam ser apaixonadas por um projeto político, elas precisam ter uma certa racionalidade para defendê-lo, né? Por mais que você diga assim, tal pessoa é apaixonada por um determinado candidato, um determinado político, provavelmente vocês já tiveram esse tipo de discussão por aí. Mas quando as pessoas, quando você pergunta para elas por que você gosta tanto deste político, por que você gosta tanto deste partido, por que você gosta tanto deste projeto, elas dão respostas racionais, elas te explicam por quê. Note, quando as pessoas gostam de um projeto, elas explicam por quê, isso quer dizer que o que você precisa entregar, decore isso para sua vida. O que você precisa entregar para o cidadão, para ele poder te defender, para ele poder falar sobre você, é racionalidade. Ele tem que saber por quê. Lembra aquilo que eu disse agora? Argumento. Ele precisa saber por que você é interessante, por que você vai fazer algo melhor para a cidade. Senão, gente, não tem sentido. As pessoas não conseguem defender alguém porque sim. Por que você gosta de tal candidato? Porque sim. Não existe isso. Mas existe sim tal... Não, mentira. Todo mundo tem explicações. Você pode não acreditar nas explicações das pessoas, mas todo mundo constrói racionalidade. Então isso é fundamental. Entregue racionalidade para as pessoas, ok? E aí, gente, tem um terminho aí no final, é gestão de jornadas. O que eu preciso saber? Como as pessoas decidem o voto, né? Onde é que elas vão decidir? Quando é que elas vão decidir? Eu tenho alguns dados de pesquisa, esses dados mudam muito, então eu só vou citá-los aqui meio irresponsavelmente até. Tem gente que fala assim, o eleitor decide o voto na hora da eleição. Pega lá o santinho que está jogado no chão, na frente da escola e vota naquele candidato. Bobagem. Pode até ser que ele pegue o santinho, mas só para lembrar o número de alguém que ele ouviu falar. Uma observação de 2016, e assim, por isso que eu estou falando irresponsavelmente, porque foi uma observação pequena, em uma cidade especificamente, feita pelo Instituto de Pesquisa, aí de perto de Campinas, inclusive, uma cidade próxima. 70% das pessoas votaram em alguém que já conhecia 6 meses antes. Note, sim, 70% das pessoas votou em candidato a vereador que já conhecia 6 meses antes. Isso é um dado muito importante, gente. Por quê? Isso quer dizer que ele decidiu o voto 6 meses antes? Não. Mas ele só decidiu em cima daqueles que ele conhecia. Então, se você não está sendo conhecido ainda hoje, se o seu candidato não está sendo conhecido ainda hoje, corra, porque faltam poucos meses, faltam 3 meses para a eleição. E é fundamental que ele seja conhecido antes de ser apoiado, defendido e votado, consequentemente. Ok? E como eu dizia antes, pessoal, só faz sentido o que a gente chama de política, que a gente chama de proposta, quando a gente tem a tranquilidade de desenvolver ideias, entregar ideias.
Porque se a gente não tem ideias muito claras, as pessoas, como eu disse, não conseguem defender, não conseguem dizer. Quer ver uma coisa simples? Eu vou pedir uma coisa para vocês. Vou pedir para vocês pensarem. Eu me perco aqui um pouco. Eu vou pedir para vocês pensarem nos motivos pelos quais vocês votam. Né? Não precisa nem responder em quem votou, nada disso. Eu quero que vocês olhem aí para o ambiente para o WhatsApp que vocês podem mandar mensagens e mandem mensagens a respeito disso. Até para a gente interagir mais. Por que você votou no seu último candidato a vereador? Se você era o candidato, ok. Mas tente lembrar de quando você não era candidato. Por que você votava? Provavelmente porque você conhecia algo neste candidato que poderia melhorar a sua vida, ou individualmente, ou coletivamente na família, ou coletivamente no ambiente que você vive, tá? O bairro, por exemplo, a rua. Esse é o movimento, tá? As pessoas votam, escolhem, optam por um projeto porque as ideias são claras para ela. E essas ideias representam algo que vai melhorar no futuro. Lembra daquilo, gente. A gente está fazendo gestão do futuro quando a gente faz política. A gente está construindo condições para um futuro melhor para a sociedade. Sem essa construção fica muito difícil. Ser amado, ser gostado, ser querido não faz com que a gente consiga resultado eleitoral sempre. Pode ser que a gente consiga um tempo, mas em geral o que se faz é construção de questões importantes para a vida das pessoas. Sem isso, bobagem. Dificilmente a gente vai conseguir construir alguma coisa. Ok? Pessoal, vou voltar aqui para compartilhar a tela. Então, como é que a gente apresenta as ideias, né? Organizando propostas. Se você, então, está trabalhando numa campanha, vai ser candidato, gostaria de se apresentar, está aí como pré-candidato, organize as suas propostas. O que você tem para oferecer para as pessoas? Organiza, num papel mesmo, vai lá, bota, item 1, item 2, item 3, propor a construção de uma escola. O vereador não constrói, né, mas o vereador propõe. Fiscalizar o dinheiro público que é investido no hospital, na UBS, na UPA do bairro, fazer não sei o quê. Coloque em itens. Porque quando as pessoas te perguntarem sobre as suas ideias, você vai conseguir falar sobre elas de forma clara, resumida, que elas entendam rapidamente. Não adianta você ser aquele candidato ou trabalhar com aquele candidato que enrola demais, que fala um monte de coisas e você não entende nada. E principalmente você não consegue fixar o que ele disse. Então é fundamental que as propostas sejam organizadas para que haja desenvolvimento de unidades de pensamento. O que é unidade de pensamento? É aquilo que rapidamente se fixa na cabeça do eleitor. Aquilo que rapidamente se fixa na cabeça do público. Nossa, aquele é o candidato que vai fazer isso. Aquele é o vereador que vai fazer aquilo. Aquele é o cara que fez aquilo também. Isso é importantíssimo, gente. É fundamental que vocês saibam trabalhar dessa forma. Por quê, gente? Só assim a gente consegue propor participação. O que é isso? Tem gente que fala assim, fazer campanha eleitoral é caro pra caramba. Pode ser. Ou não. Se você tem ideias muito claras e as pessoas sabem exatamente o que você pensa e o que você defende, e se elas se interessam por aquilo que você defende, você pode abrir espaço para elas participarem nas redes sociais, claro, este ano nem tanto, mas na mobilização nas ruas. E quando as pessoas olham para aquele movimento e dizem eu quero participar, este projeto tem a ver comigo, este candidato tem a ver comigo, isso é muito rico, isso é muito interessante. E aí você tem que ter a capacidade, a tranquilidade de propor para que eles participem, tá bom? Isso é essencial.
Porque, no final das contas, ninguém ganha eleição, ninguém conquista o poder e ninguém mantém o poder sozinho. As pessoas que te levam ao poder precisam ter a percepção de que estão construindo conjuntamente. E essa percepção só é possível quando elas realmente participam. Essa coisa de, vou fazer ali um site para ela colocar algumas sugestões para o plano de governo e não utiliza isso. Não, eu tenho que ter um trabalho de relacionamento. O trabalho de desenvolvimento de campanha é muito próximo daquilo que a gente faz no relacionamento com clientes. A gente precisa ter um trabalho de construção conjunta, de percepção de realidade conjunta e, principalmente, fazendo com que as pessoas se sintam participantes, se sintam parte do processo. Essa é a construção conjunta. Note, esse é o poder das ideias. Quando eu tenho boas ideias, eu as organizo, fazendo com que as pessoas reconheçam as minhas ideias a partir daquilo que eu chamei aqui de unidade de pensamento. Pessoal, para quem faz rede social, isso é fundamental. Não adianta fazer postzinho de cara sorridente. Não adianta fazer postzinho de comemoração do aniversário da cidade. O que as pessoas querem é post claro, dizendo, olha, a proposta é essa, o que eu pretendo fazer pela cidade é isso. E principalmente chamando as pessoas para participar, porque quando as pessoas, como eu disse, participam, elas tendem a apoiar. Isso se dá pelo seguinte, gente. Se eu faço algo sozinho, se eu desenvolvo um trabalho inteiro sozinho e deixo claro para todo mundo que sou eu que estou fazendo, as pessoas ficam me assistindo. O máximo que elas fazem é torcer para dar certo, mas em geral elas vão torcer para dar errado, justamente para dizer assim, tá vendo, esse cara não consegue fazer nada sozinho mesmo. Agora, quando eu vou fazer algo e chamo um monte de gente para me ajudar, falo, não, João, vem aqui, Maria, vem aqui, Zezinho, participa aqui comigo, me dá sua sugestão, vamos fazer juntos isso. Quando elas participam, o autor não sou mais eu, os autores somos todos nós, e consequentemente, a possibilidade que você tem de ter essas pessoas compartilhando a história, chamando gente para desenvolver política a favor do nosso projeto, é muito maior. A possibilidade é muito maior, gente. Então, esqueçam aquela ideia e ultimamente, esses caras têm perdido muito, né? Aqueles políticos que acham que são donos da verdade, que são aqueles caras que vão fazer as coisas sozinhos, são os donos, são as pessoas que têm a intenção de trabalhar de forma isolada. Essas pessoas estão perdendo, né? Em geral, quem está ganhando são as pessoas que trabalham conjuntamente. Principalmente, e aí eu peço para vocês prestarem muita atenção nas redes. E aí, eu queria muito que vocês mandassem, eu estou vendo que tem bastante gente assistindo, pelo menos no Facebook, mas na TV deve ter também. Eu queria muito que vocês me mandassem. E aí, qual é a campanha que você está fazendo? O que você tem feito para que as pessoas participem, por exemplo, das redes sociais? Para que as pessoas, por exemplo, participem de sugestões de plano de governo, de projeto de mandato para quem vai ser vereador, né? Então, isso é muito importante, gente. Quando a gente consegue fazer isso com competência, naturalmente as pessoas, lembrem, nos conhecem, nos apoiam e principalmente nos defendem. Porque é justamente aqui que a gente consegue garantir o voto e garantir algo que é muito importante numa campanha, mobilização. E não aquela mobilização paga, mas a mobilização que é feita por gente que acredita. Se a gente consegue fazer isso, o caminho é muito mais interessante. E mesmo que você não consiga sucesso eleitoral, mas saber que milhares de pessoas, centenas de pessoas votaram no seu projeto sem ter sido necessário receber dinheiro ou qualquer coisa do tipo, isso é fundamental, tá? Então, saibam, o desenvolvimento político tem a ver com a construção de ideias, com o desenvolvimento de ideias. Então, vamos lá, continuando. E aí, porque as ideias são base daquilo que a gente chama de convencimento. Tá o Obama aí do lado. O Obama é um cara bom de convencimento. Me mandaram uma foto aqui no grupo da... ótimo.
Olha a Cristina Salvino fazendo uma pergunta aqui. Se é uma tendência o conservadorismo do eleitor, seria interessante avaliar os desgastes atuais desse grupo político junto à sociedade? Sim, Cristina. Cristina, quando eu disse que era um movimento, tendência do conservadorismo, eu estava olhando para o passado. Não dá para a gente saber agora, porque a gente só consegue observar o fato social depois que ele acontece. É muito raro a gente conseguir, principalmente para quem estuda história, sabe disso, bem. Quando a gente não tem um distanciamento, não dá para a gente ter uma observação tão grande. Mas o que aconteceu nos últimos anos foi uma tendência conservadora. Mas isso não quer dizer que os progressistas ou os adversários dos conservadores não consigam se viabilizar. Conseguem sim. Agora, é fundamental entender se esse grupo político está conseguindo atender às demandas das pessoas. Porque nota, Cristina, quando há essa tendência conservadora, ela não é uma tendência que alguém inventa, ela é uma tendência a partir de uma certa necessidade, que pode ter sido estimulada, não digo que não, tá? Mas é uma tendência que se criou a partir daquilo que a gente chama de dinâmica social. Então eu preciso entender se os representantes desse grupo político, ou dessa tendência política, melhor dizendo, você chamou o termo grupo, mas é uma tendência somente, são vários grupos dentro dessa tendência, mas eu preciso saber se eles estão dando conta. E se você pode, como seu projeto político, entender que você pode responder a demandas que não foram atendidas, ou responder de forma mais competente às demandas necessárias. Então, entenda que o fato das pessoas tenderem a um conservadorismo num determinado momento, e a gente está falando aí dos últimos anos, isso é resultado do ambiente em que se deu a discussão política. Tá? É necessário, viu? Eu estava lá com a tela, melhor falar cara a cara com vocês quando estou respondendo as perguntas. É fundamental que a gente consiga compreender o fenômeno. E aí, Cristina, eu gosto da sua pergunta pelo seguinte: tem gente que diz assim, já que as pessoas votaram nos conservadores e eu não sou conservador, as pessoas não sabem votar. Não sei se você já viu isso, né? As pessoas não sabem votar, por isso que eles votaram em quem eu não acredito. Ou o contrário, né? Os conservadores dizem, votaram nos progressistas, as pessoas não sabem de nada. Pessoal, as pessoas votam, as pessoas escolhem, as pessoas se aliam àquilo que parece mais organizado para a própria vida. Existe uma relação clara de decisão política, de eleição, de voto, com aquilo que é real, aquilo que está presente na vida das pessoas. Então não adianta a gente entrar na onda de achar que o outro está errado sempre. Não, o outro está observando o mundo a partir das suas necessidades. E eu, como agente político, como quem lidera processos de poder, eu preciso, de qualquer forma, ter a capacidade de entregar valor e fazer com que as pessoas se movimentem. Não dá só para reclamar. Eu vivo ouvindo, né? As pessoas falam, o eleitor não sabe votar, as pessoas não sabem escolher, as pessoas não estão preocupadas com o futuro. Estão sim, só que neste momento o seu grupo, por exemplo, não teve capacidade de demonstrar. Mas tem muita influência da mídia, tem muita influência de não sei o quê. Claro que tem, né? A gente vive num mundo complexo, com várias influências, mas você tem que, inclusive, saber quais são essas influências para poder agir sobre elas. É isso que é fazer política, senão a gente fica num mundo de reclamações constantes. Tá? Mas vamos lá. Eu vou voltar aqui para a telinha para falar de convencimento, que é aquilo que é super importante. A gente começou a conversar, eu falei que o Obama estava aí, o Obama tem um sentido nessa história. O Obama consegue ter uma... eu gostei aqui, a Yolanda, quando eu falei do cachorrinho, ela falou, não se preocupe com o cachorrinho, dá para ouvir você bem. Tá bom, Yolanda, ele parou. Vamos falar um pouquinho de convencimento. O que é importante para a gente entender esse processo. Eu coloquei o Obama, porque o Obama talvez dos líderes das últimas décadas, uma pessoa que teve, né? Tem ainda, mas principalmente teve
durante os processos eleitorais de 2008 e 2012 nos Estados Unidos, ele teve uma capacidade de compreender o momento como ninguém. E compreender o momento para trazer respostas, representando aquilo que ele podia entregar. O Obama não era uma pessoa experiente, né? O Obama não tinha sido governador, tinha sido senador por pouco tempo, ele era senador júnior ainda, e de primeiro mandato, 4 anos de mandato, quando ele se apresentou para ser candidato a presidente. E aí ele compreendeu que, naquele momento, ele tinha que dar respostas a partes da população que não tinham sido atendidas nas últimas décadas. E ele conseguiu fazer isso. Tanto a comunidade afro-americana como uma parte dos democratas que estavam descontentes desde a gestão do Bill Clinton, tudo isso fez com que ele pudesse ser o representante de uma nova forma de fazer política nos Estados Unidos. E eu estou trazendo um exemplo de lá porque, né, a gente tem ano eleitoral, é melhor não falar dos nossos exemplos aqui para não causar tanto estresse. Mas, no final das contas, a gente está falando que o Obama teve uma capacidade muito grande de convencimento, ok? Gente, o que está aparecendo para vocês é essa tela de convencimento com Obama ou é a primeira tela? Agora eu estou preocupado. Se alguém puder me avisar no WhatsApp, eu gostaria. Porque eu estou acompanhando aqui na telinha e está aparecendo a primeira tela. Tá do Obama? Tá, perfeito. Então é o que eu cliquei sem querer aqui. Quando eu falo de convencimento, eu preciso pensar no seguinte: as pessoas têm necessidades, têm desejos e têm expectativas. Não só, mas vamos falar desses 3 itens. O que é necessidade? Necessidade é aquilo que as pessoas precisam agora. Eu preciso saber o que elas querem agora, justamente para que a gente possa ter respostas. Porque de nada adianta a gente falar sobre futuro, como eu estou falando aqui de futuro, se as pessoas não souberem o que vai acontecer com elas agora. É por isso, então, que alguns eleitores se movimentam quando as pessoas fazem assistencialismo? É por isso. Mas o assistencialismo só dá conta da necessidade. O que eu preciso fazer também é trabalhar com 2 movimentos, e aí eu uso Obama como referência, que são os desejos e as expectativas. Desejo é aquilo que a gente quer para o futuro. Aquilo que a gente gostaria. E não é só, desejo não é só para o futuro, é para o presente também. Mas é aquilo que é meio solto, né? Eu tenho tantos desejos. E expectativa é aquilo que eu consigo racionalizar, aquilo que eu consigo desenvolver como algo real. Eu tenho a expectativa de daqui a 6 meses conseguir trocar de carro, sei lá. Isso é uma expectativa, tá? Desejo é quando eu falo, queria tanto, nossa, quero tanto trocar de carro, mas eu não criei ainda um momento. Mas eu quero que vocês olhem para o eleitor a partir dessa ideia. Com a gente pensando na observação das necessidades, dos desejos e das expectativas. Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue dizer para ele como a gente pode mudar o ambiente em que ele está. Isso é o processo do convencimento. Por quê? Eu olho para a visão que essas pessoas têm e construo o meu discurso a partir da visão delas. Mas eu tenho a minha característica, o meu projeto de poder, o meu projeto político, eu sou lindo, maravilhoso, fantástico, ótimo. Mas você precisa construir o discurso a partir da visão das pessoas, das necessidades, dos desejos, das expectativas das pessoas. E aí eu faço uma pergunta e quero que vocês pensem aí. Quantas vezes nos últimos dias você usou aquela rede social, Facebook, Instagram, Twitter, não importa, para falar a partir das necessidades, desejos e expectativas das pessoas? Porque tem muito político que vai lá e coloca o que pensa. Eu acho que é bom que a rua tal, a avenida tal seja duplicada. Duplicação da avenida tal, um projeto do vereador tal. Gente, mas para quê? As pessoas querem isso. E se as pessoas querem, elas não querem a duplicação, elas querem melhoria de vida. Então, o que eu tenho que falar no meu discurso sobre melhoria de vida? Que a duplicação da avenida é consequência. Então, as pessoas podem ter mais tempo para ficar em casa com os filhos. Por quê? Porque elas vão chegar em casa mais cedo. Por quê?
porque o transporte público vai ser mais rápido, porque a avenida vai ser duplicada. Agora, anote, o que eu entrego para ela é a possibilidade de ficar em casa mais tempo, de se divertir, de ter uma vida mais tranquila. É isso, gente. Eu preciso viabilizar o meu discurso a partir da visão das pessoas, né? E como eu sempre digo, isso tem a ver com futuro, esperança. Não adianta, gente. Quando alguém compra voto quando alguém compra voto com cesta básica, é porque ninguém mais ao redor dessas pessoas conseguiram entregar alguma visão de futuro razoável. Eu sei que as pessoas estão necessitadas, eu sei que as pessoas têm problemas de alimentação, mas note, se você vai lá e diz, na verdade eu represento e eu consigo, diz e convence, eu consigo fazer algo muito maior para sua vida, aí sim você consegue fazer a diferença, aí sim as pessoas vão votar, vão defender e tudo mais. Elas podem até ficar com a cesta básica, mas vão votar em você. Só que para isso, gente, eu preciso que as pessoas entendam o que é. Lembra aquilo que eu estava falando sobre as ideias, a capacidade de trabalhar com unidades de pensamento? No convencimento, a definição de bandeiras claras. As pessoas têm que saber quem é você, o que você defende, senão não adianta. Eu vou ver aqui uma perguntinha que mandaram. O Décio está dizendo, boa tarde, Décio. Posso utilizar símbolos municipais, estaduais ou federais como fundo de foto de candidato? Deixa eu contar uma coisa para vocês. O símbolo da cidade, do estado, bandeira, por exemplo, não tem problema. Você pode utilizar bandeira para fundo de foto, para peça de campanha, tá? Isso é, inclusive, nossa, você olha para eleição presidencial, todo mundo usa bandeira do Brasil, né? Eleição para os estados e tal, não tem problema. Você pode utilizar o símbolo. Eu estou falando de bandeira, de brasão e tal. Isso pode, não tem problema, tá? Mas tomem cuidado porque cuidado para não usar marca de governo, tá? Você é gestor, sei lá, é prefeito e vai tentar reeleição. Aí você pega a marca da sua gestão, não o símbolo do município, a marca da sua gestão, sabe? A logomarca, Campinas andando para frente, sei lá o nome, né? O slogan que fizeram, mas você pega essa marca e vai usar na campanha e não pode, tá, gente? Cuidado com isso, ok? Vamos voltar, então? Convencimento. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é convencer? É olhar a partir do que o outro pensa e desenvolver aquilo que é fundamental para que ele modifique o pensamento. Note que eu disse, quando eu quero convencer, eu busco o que o outro pensa, não o que eu penso. Porque no final das contas, gente, e aí é algo que eu quase repito aqui, mas quero dar mais ênfase, a coisa mais importante que um político ou que um projeto político pode ter é defensor. E por que eu falo isso, gente? Pensem comigo. Quando você... Vamos pensar em eleições dos últimos tempos, né? Que eleições que movimentaram muito, até a eleição presidencial passada, para a gente pensar um pouco. Onde se deu o verdadeiro debate na eleição presidencial passada? Na rede social, nas ruas, mas principalmente quem defendeu um ou outro ponto de vista foi eleitor, cidadão, gente como qualquer um, né? O grande motivo, o grande motivador para uma escolha ou outra, para o ambiente de discussões, foram os defensores. Note, não foi gente paga, não foi gente que... Lógico que teve gente paga para fazer campanha, como sempre tem, mas o que aconteceu de verdade foi que as pessoas pegaram para si os argumentos de cada um dos candidatos e saíram para a defesa. Por isso, em todo o processo político, a coisa mais difícil de se conquistar e mais importante para manter são os defensores. Lembra aquilo que eu disse? Se eu tenho a capacidade de abrir a possibilidade de participação,
as pessoas vão ficar muito mais contentes com a minha forma de agir no ambiente político. Elas se sentem participantes do processo de construção. Agora, é a maneira mais fácil de elas se transformarem em defensores. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Você tem defensor? O teu projeto político aí na sua cidade tem defensores? Tem gente que sai à rua ou vai para as redes sociais defender o que você pensa? Só que sempre se lembre, para que haja defensores, as pessoas precisam ter os argumentos muito próximos. As pessoas têm que entender o que você representa. E as pessoas têm que se sentir participantes desse processo. Né? Agora, vamos lá ver um pouquinho, só para vocês entenderem um pouco mais essa ideia. Olha lá. Defensor é aquele que sai para brigar pela sua ideia. Então, para que alguém te defenda, como eu disse, você precisa ter motivo, precisa entregar para ele motivação para a argumentação. Ele tem que saber por quê. Quando você for atacado, e isso que é importante, gente, quando o seu projeto for atacado, as pessoas precisam saber, não, este projeto vale a pena por causa disso, disso e disso, porque ele entende disso, disso e daquilo, porque ele vai entregar isso, isso e aquilo. Notem, este é o movimento. Se a gente não consegue ter esse movimento, as pessoas não saem para defender. Aí você fala, não, imagina, isso que acontece no WhatsApp não é defesa coisa nenhuma, as pessoas só estão distribuindo fake news. Bobagem, se você pensa assim. Elas podem até estar distribuindo fake news, mas principalmente elas estão defendendo o que elas pensam. Pode ser também fake news. O que é ruim, claro, é ruim para a democracia, é ruim para tudo isso. Mas é argumento, é aquilo que as pessoas acreditam que é fundamental para defender, para explicar porque elas tendem a gostar, tendem a estar ao lado de um determinado projeto político, ok? A defesa faz com que haja aquilo que eu te chamei agora há pouco de mobilização gratuita. As pessoas saem para defender sem precisar ser pagas para isso. Só que tem um detalhe, pessoal. Vamos pensar nas redes sociais? Quando alguém fala mal de você na rede social, o que você faz? Você apaga? Ali no seu post, alguém vai lá e te xinga. Ou fala que você é incompetente. Você apaga? Porque se você apaga, você está fechando espaço para o seu defensor. O ideal é você deixar lá. Por quê? Porque quem vai te defender do ataque é o seu defensor. E quando ele faz isso, aí sim ele traz muita gente. Porque se você só apaga o que o adversário está dizendo, você simplesmente perde a possibilidade de deixar com que os seus defensores apareçam. E quando um defensor te defende nas redes ou na rua, mas principalmente nas redes agora, né? Ele se sente participante, ele se sente importante no processo político. Então, é fundamental que você saiba como utilizá-lo dessa forma. Porque as pessoas que defendem, elas têm elas têm uma percepção de que são diferenciadas. Essa percepção de diferenciação e de influência, ou seja, ela é diferente dos outros porque ela é uma pessoa que tem a possibilidade de construir conjuntamente o seu argumento e, principalmente, ela tem capacidade de influenciar os outros. Isso é muito bacana. Isso faz com que as pessoas realmente se sintam importantes. Né? E eu, claro, não quero entrar em detalhes aqui de campanhas eleitorais passadas, mas note que tem sempre um movimento em que os defensores, e agora principalmente os defensores nas redes, fazem muita questão de demonstrar o apoio, de demonstrar a defesa, de demonstrar que estão à disposição daquele projeto político. E é isso que você precisa alcançar. Você precisa alcançar essa percepção de diferenciação e de influência para que as pessoas te defendam. E só isso é possível quando essas pessoas têm uma certa proximidade com o seu projeto político, né? É aquilo que eu chamo de possibilidade de comprovação. É uma certa proximidade, quando eu digo, é que elas se sentem tão participantes, tão próximas do seu projeto, que elas se sentem parte. Elas podem dizer assim, olha, eu estive ontem com o vereador, ou ouvi ontem o candidato a prefeito, ou falei com não sei quem e ouvi isso. Isso pode ser verdadeiro, ou pode ser
somente uma percepção. Porque se você manda, por exemplo, para um grupo muito pequeno, muito menor, um vídeo de WhatsApp dizendo assim: oi, gente, tudo bem? Aqui é o vereador tal, ou aqui é o pré-candidato tal. Eu quero muito falar com as pessoas sobre saúde. E na saúde da nossa cidade nós temos tais problemas. E eu quero que vocês, só esse pequeno grupo, seja porta-voz dessa ideia que eu tenho e que a gente vai fazer muita diferença a partir do ano que vem. Essa pessoa se sente muito próxima de você por ter recebido essa primeira mensagem. Ela vai distribuir essa mensagem, vai falar para as outras pessoas e vai servir como prova. Ela vai ser a possibilidade de comprovação dessa ideia. Não, quem falou isso foi o candidato tal, foi o vereador tal, foi o candidato a prefeito tal. Né? Isso é muito interessante porque as pessoas se sentem defendendo. Agora, a gente dá trabalho isso. Não é simplesmente... Por isso que eu digo para as pessoas, fazer campanha não é fazer uma sequência de posts, fazer uma sequência de vídeos e sair soltando por aí. Não. Existe uma construção de narrativa. E é disso que a gente vai falar agora. Que é o tal do storytelling. Eu preciso contar uma história que faça sentido para as pessoas e incluí-las nessas histórias. Não dá para a gente trabalhar com campanha eleitoral sem que as pessoas se conectem. Né? E quando eu digo conectem, não é conectar às redes sociais, não é conectar à internet. É se conectar às ideias e entre elas. Para quem já participou de campanha vencedora, para vereador, para prefeito, não importa, existe uma coisa interessante no momento em que a campanha vai tomando forma e vai chegando ao sucesso, que é quando as pessoas se conectam, falam sobre, que quando as pessoas se auxiliam mutuamente. Isso é um processo muito bonito e você tem que construir isso. Como? Deixando as pessoas participarem. Lembrem-se sempre que o processo de participação é sempre o melhor possível. A ideia de, vou fazer aqui sozinho, tem um marqueteiro fantástico que vai fazer tudo e vai me deixar ser eleito. Bobagem, mentira. Esse cara não vai conseguir nada sozinho. Só vai conseguir se vocês tiverem a tranquilidade, a capacidade de construir conjuntamente, de fazer com que as pessoas interajam de verdade e se sintam representadas pela campanha que está na rua, pela campanha que está nas redes. É só assim que é possível. Não há outra alternativa de construção de uma campanha vitoriosa a não ser com essa construção, com a construção de uma ideia de participação e principalmente de um compartilhamento de história. Por isso que eu uso esse termo, trago esse termo do marketing de produtos, né, que funciona muito bem, que é a ideia do storytelling. Né? Storytelling é aquilo que a gente, né, que a palavra já diz, é a contação de histórias. E as pessoas se sentem muito participantes quando há uma construção de história que a inclua, como eu disse. Né? Então vamos lá? Olha lá, storytelling. Como eu disse, a gente precisa de campanhas, a gente precisa de trabalho de comunicação que tenha construção de histórias que devem ser contadas, ouvidas, compartilhadas. Sem que isso exista, fica muito difícil de a gente conseguir. Note que eu dei um destaque ali para a palavra compartilhadas. Né? As pessoas não querem só ser ouvidas, não querem só ouvir, elas querem principalmente participar das histórias. Então, se você é candidato, eu já dei algumas dicas aqui, mas posso dar mais algumas. Em vez de falar que você vai construir um hospital, você diz que, ou vai propor a construção de hospital, você diz que a Dona Maria, a Dona Joana, a Dona Benedita, que moram naquele bairro, elas têm filhos. Elas têm uma preocupação muito grande. Porque e se os filhos ficam doentes? Não tem para onde ir. Né? O hospital mais próximo está muito longe, o posto de saúde do bairro nem sempre tem médicos, né? E não tem a possibilidade de tratar casos complexos. Então, essas pessoas precisam, para ter tranquilidade, ter um equipamento de saúde mais completo naquele bairro. Quando eu trato disso, quando eu parto de um princípio, que é uma narrativa sobre moradores, para depois chegar no objeto ou naquilo que eu vou desenvolver, na ideia que eu tenho, no projeto que eu tenho, quando eu faço esse movimento, automaticamente eu estou incluindo as pessoas que estão sendo citadas, mas todo mundo que se reconhece na história. Né? Eu, às vezes, vejo lá, a pessoa faz um post, olha, hospital tal, uma foto, sei lá, de um hospital funcionando.
Gente, bobagem. O que você precisa fazer é o que esse hospital vai mudar a vida das pessoas. Que histórias, com quais histórias esse hospital vai interagir. Tá? Essas histórias na cidade, as histórias no bairro, né? E quanto mais as pessoas participam, mais eles se sentem prontos para defender. Lembra aquilo que eu disse? Para defender um determinado projeto, um determinado mandato e assim por diante. Porque só a história bem contada, só a história bem desenvolvida cria intimidade, faz com que as pessoas participem da mesma narrativa. Isso é fundamental. Né? As histórias bem contadas entregam valores que estão presentes no dia a dia, na vida. E política, gente, se faz somente com esta capacidade de entregar para as pessoas o que é real, o que faz parte do dia a dia, o que faz parte da vida delas. E, gente, só é possível que as pessoas, então, defendam o seu projeto quando elas se sintam pertencentes. Eu já repeti aqui algumas vezes e entrego isso mais. Você tem que ter competência no desenvolvimento da noção de pertencimento. Quando as pessoas estiverem tranquilas, quando as pessoas estiverem se sentindo participantes, pertencentes à sua história, com certeza elas vão te defender, vão buscar votos para você, e isso é fundamental em qualquer projeto político. Então eu faço um convite agora, para a gente ir terminando, já está faltando 20 e poucos minutos, né? Já falei demais, fico aqui aguardando mais interações com vocês, mas eu quero fazer algumas perguntinhas. Olha só, como é que está o seu cenário aí onde você está desenvolvendo o seu trabalho? O seu projeto de poder é compreendido? Ele é planejado? E aí? Você sabe qual é o seu projeto? Você viu que eu dei um tempinho aqui para você pensar, hein? Compreendido? Planejado? Você conhece seus públicos? Você sabe quais são? Você sabe quais são mesmo? Sabe o que eles pensam? Porque se você não sabe quais são seus públicos, o que eles pensam, quais são as coisas importantes para eles, raramente você vai conseguir chegar a algum lugar. E aí, você tem ideias desenvolvidas para apresentar para as pessoas? As ideias estão claras? Tem unidades de pensamento, como eu disse antes? Você tem bons argumentos para o convencimento? Tem bons argumentos? Funciona? As pessoas estão interagindo? Né? E aí, essas interações desenvolvem motivações competentes para a defesa? É fundamental que haja isso, tá? E principalmente se você compartilha histórias. Por que eu faço essas perguntas e dou um tempinho até para vocês pensarem a respeito delas? Porque se você não tem isso organizado, tem que começar a organizar já. Ah, mas eu tenho aqui um profissional de marketing que faz não sei o quê, o menino que faz uns posts para mim. Gente, isso é óbvio que é importante, mas mais importante que isso, e o que vai dar suporte para que isso funcione, são essas perguntinhas que eu estou fazendo agora. Isso é essencial para que haja sucesso eleitoral, na verdade, sucesso político e, consequentemente, sucesso eleitoral. Porque lembra aquilo que eu disse lá do longo prazo? Então eu consigo construir questões de longo prazo quando eu consigo responder essas perguntas. E, claro, consigo adaptar isso para buscar o voto este ano, para buscar o voto daqui a pouco. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu gosto muito dessa frase. O que é planejamento estratégico quando a gente pensa no desenvolvimento de campanhas eleitorais, de processo político? Planejamento estratégico é a capacidade de ter o controle das narrativas, das histórias que são compartilhadas com os públicos. Se a gente não consegue entregar para as pessoas aquilo que é fundamental, que é a expectativa de participação das pessoas, a gente não consegue chegar a sucesso eleitoral nenhum. E quando você olha para o seu adversário que consegue sucesso eleitoral, ele bem ou mal, e provavelmente bem, consegue fazer com que as pessoas se sintam participantes do processo de comunicação dele. Aí você fala, mas eu odeio a comunicação dele, é terrível, é feia, ele fala coisas que eu não concordo. Ótimo,
mas as pessoas neste momento estão concordando. Você não pode colocar a culpa de as pessoas não compreenderem o que você faz na incapacidade dessas pessoas. Você tem que ir lá buscá-las, você tem que olhar para elas, ouvi-las, entender o que elas esperam, quais são as necessidades, os desejos, as expectativas, como a gente disse. Isso é muito importante, gente. Tá certo? Então, quando alguém disser assim, estou fazendo marketing da campanha, pensem que planejamento estratégico de marketing é disso que a gente está falando. Não é fazer peça. Fazer peça é consequência. Fazer peça é comunicação, o que é fundamental e importante, mas é posterior ao processo de planejamento estratégico, daquilo, como é que eu vou falar, o que é que eu vou falar, com quem é que eu vou falar, qual o tom do que eu vou falar, e só depois de a gente decidir tudo isso, e não é decidir um dia e tocar no dia seguinte, não, é diariamente, é fazer essa reflexão e esse estudo de pesquisas, de observação de redes, de tudo isso, todos os dias, senão a gente não chega a lugar algum, ok? Então, deixa eu voltar aqui, até para fazer mais algumas reflexões com vocês antes de terminar, porque o tempo está indo embora. Deixa eu falar um pouco sobre tudo isso nesse cenário que a gente está vivendo hoje, né? Uma coisa fundamental, principalmente com a Covid, a rua está muito mais nas redes. Então, e principalmente na candidatura a vereador. Use os ambientes das redes para conversar com as pessoas, para fazer mobilização, mas para trabalhar principalmente a noção de pertencimento. E isso não se faz com lista, isso não se faz com disparo, isso se faz com conversa. Então, utilize seu WhatsApp, se você é candidato a vereador ou trabalha na campanha de um candidato a vereador, utilize o WhatsApp para conversar também individualmente e principalmente para fazer redes de liderança. Tá? Então ouvir as pessoas para trazer vão trazer informações para que aquilo que as pessoas precisam seja incorporado na sua campanha. Utilize o WhatsApp para isso, ou o Telegram, o aplicativo de mensagem que vocês têm. E utilize as redes para aquilo que é fundamental como bandeira. Então o Facebook vai ser onde você vai colocar as ideias. Mas as ideias partindo de onde? Das necessidades das pessoas, das visões dos públicos, daquilo que a gente falou com tanta ênfase aqui, tá? O que mais? Cuidado com uma coisa fundamental, gente. Este ano não tem coligação para o legislativo. Tomem muito cuidado, porque no final das contas só vai conseguir entrar partido que tiver o quociente eleitoral, que tiver muito voto. O seu concorrente dentro do partido, o cara que é candidato a vereador com você, é óbvio que ele é teu concorrente, é óbvio que ele pode pegar o seu voto, mas se ele também não tiver voto, provavelmente você não vai conseguir a cadeira. Então, tomem cuidado. Somem mais do que dividam, tá? Porque se a gente dividir nesse processo, um monte de partidos vão ficar de fora. Principalmente em algumas cidades aí, os partidos vão ficar sem vereadores. Então, tomem muito cuidado com isso. Outra coisa importante, gente, vale a pena trazer as ideologias e bandeiras nacionais? Quando eu digo ideologias e bandeiras nacionais, são as discussões sobre governo federal, oposição ao governo federal. Vale a pena levar para a sua cidade? Vale a pena levar para a disputa municipal? Depende. Pode ser que sim, de acordo com o que o ambiente te diz, as pesquisas te dizem, e pode ser que não. Então, não entrem na onda de, se você é apaixonado por algum projeto que tem destaque nacional, né? Cuidado para não levar essa paixão para dentro da cidade, que em determinadas circunstâncias, os problemas da cidade são da cidade, e consequentemente, cada tipo de eleitor vai querer um tipo de informação. Então, tem mais perguntas aqui. A Sandra está perguntando. Não, a Sandra está dizendo. Ainda bem que de março para cá, a palestra da Câmara, consegui fazer a lição de casa. Ótimo, que bom, Sandra, fico feliz. Elide, e falar a linguagem do público-alvo, isso é marketing? Não é falar a linguagem é falar a partir da visão do. Cuidado, Elide. Eu posso falar a linguagem do meu público? Posso, mas não posso
tornar isso artificial, tá? Se eu sou um médico, não sou, tá? Mas se eu sou um candidato que sou um médico e que cuido da saúde, não adianta eu tentar fingir que eu sou um cara popular que vou no boteco com as pessoas o tempo todo. Não, mas eu preciso buscar aquilo que eu vou construir a partir da visão deles, tá? Não vale ter essa aproximação de falar a linguagem do público, tá, Elid? Ou Elid, não sei o seu nome, eu estou te chamando de Elid aqui, tá? Então, o que é fundamental é que eu estou lendo aqui as perguntas, tá, gente? Por isso que eu me perdi um pouco. O que é fundamental é que a gente tenha tranquilidade de entender o cenário. Aquilo que eu estava dizendo, ideologias e bandeiras nacionais na disputa municipal, é fundamental que a gente possa trazer as questões quando elas são importantes, tá? Não pode ser uma coisa automática, não. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que a gente tem uma tendência de renovação política há alguns anos. Talvez este ano tenha um pouco ainda, mas essa onda já me parece algo que está sendo ultrapassado, né? Então, há uma tendência, talvez este ano, de que menos renovação exista, tá? E as novas tecnologias, claro, vão fazer toda a diferença no dia a dia das pessoas. Deixa eu, só para concluir, e aí vocês podem continuar mandando, gente, que a gente vai concluir e aí não vai dar mais para responder. E a Covid-19, né? O que eu faço? Então, eu até vou tirar para conversar com vocês diretamente. E a Covid, o que eu faço? Eu defendo o retorno às atividades para não ter crise econômica, eu defendo isolamento. Primeiro, vamos pensar o seguinte. É óbvio que tem algo que você acredita. E é óbvio também que as pessoas estão convivendo com dois medos. Um é o medo da saúde e o outro é o medo do problema econômico. São dois medos muito grandes, muito presentes e não vai ter jeito. As pessoas, cada dia, né, isso é natural, os psicólogos explicam isso, cada dia estão preocupados mais com uma coisa e não com outra, né? Isso é natural que as pessoas pensem. E você, como político, precisa também prestar atenção no seguinte: cuidado com as certezas. Este é um momento, o momento da Covid-19, é um momento em que é importante ter a percepção de que as pessoas querem ser ouvidas e cuidadas. A ideia de ter certeza absoluta, de dizer assim, não, a gente tem que voltar todo mundo para atividade econômica, senão o desemprego vai não sei o quê. Só que você não tem certeza se uma parte das pessoas estimuladas a voltar para a atividade econômica podem adoecer e perder familiares e morrer. E isso pode ser um problema para você, como político. Então, tomem muito cuidado também com as paixões das certezas. Ah, não, mas eu acredito que vai ser muito mais simples voltar todo mundo, para todo mundo ficar feliz, tranquilo, e tocar a vida e depois ver esse detalhe da saúde. Não é detalhe, né? Tem cidades que estão sofrendo demais, né? E então, pessoal, vocês precisam tomar cuidado. Utilizem a Covid-19 para falar sobre futuro, sobre cuidado, sobre distanciamento, sobre aquilo que é fundamental, que é a atividade econômica, mas não deem receitas prontas, que você pode sim quebrar a cara lá na frente. E o termo é quebrar a cara, né? Você vai apoiando tanto uma ideia que quebra a cara daqui a pouco, tá? Tomem muito cuidado com isso. Então, prestem muita atenção nesse desenvolvimento do trabalho das redes sociais. O que é importante do trabalho sobre a Covid nas redes sociais? Cuidado, porque o que fica na rede social fica para sempre, ou fica por um bom tempo, as pessoas dão print. Ah, você disse que não morreria ninguém. Ah, olha só, morreu um monte de gente. Você disse que não haveria problema econômico, que todo mundo poderia ficar isolado. Olha lá, um monte de gente desempregada. Então, tomem muito cuidado com isso. Observem que qualquer certeza agora pode te fazer perder uma referência importante no desenvolvimento daquilo que é fundamental, que é a relevância eleitoral, ok? Como eu disse antes, usem as redes sociais para juntar gente e, principalmente, usem para o debate. Debate tem discordância. Ah, mas estão me xingando muito. Claro, aí se há esse problema acontecendo aí na sociedade, pode ser que você possa evitar ou apagar alguns comentários que são
realmente xingamentos e tudo mais. Mas se as pessoas estiverem discutindo, estiverem discordando, deixe o seu apoiador te defender, deixe as pessoas que você quer que apareçam também possam participar, porque elas vão se sentir muito importantes, né? Então, sempre pense que o desenvolvimento do ambiente político é um desenvolvimento coletivo. Não dá para a gente pensar que uma verdade absoluta vai dar conta de tudo. Não tem jeito, ok? Então, vou só para concluir, buscar de novo aqui a tela. A gente nessa época de home office, o Décio está pedindo para colocar a tela do seu cenário. Vou colocar aqui. Décio, para você dar uma olhada. É a tela É a tela da pergunta para todo mundo ver se está fazendo a coisa certa. Estão fazendo a coisa certa? Projeto de poder existe? Você conhece seus públicos? Tem ideias desenvolvidas para apresentar? Tem bons argumentos para o convencimento? Desenvolve as motivações competentes para a defesa? Compartilha histórias? Isso é fundamental. Se você não está fazendo isso, aí realmente é um problema. Então você precisa fazer isso de forma muito clara. Tá certo? Vamos lá. Eu gosto dessa frasezinha para vocês refletirem aí, que é justamente onde a política e a eleição se encontram. Você quer vencer ou quer ser eleito? Vocês já se fizeram essa pergunta? Se você é candidato, se você trabalha como candidato aí? Porque são coisas diferentes, né? Quando você quer vencer, você quer que o seu projeto político tenha longevidade, sobreviva durante muito tempo. Agora, ser eleito é importante? Claro que é. Mas ser eleito é só uma parte. Ter um projeto político que tenha longo prazo, que tenha longevidade, é muito mais importante. E eu faço muita questão de conversar com vocês a respeito disso, porque senão a gente entra num ambiente que já está se mostrando pouco eficaz. Que é a ideia de eu prometo um monte de coisas, vou lá, peço voto durante 1 mês e meio, que a campanha agora só tem 1 mês e meio, né, desde 2016. Peço voto, consigo me eleger porque pedi muito voto, mas ao mesmo tempo eu prometi tanto para as pessoas, eu prometi tantas coisas que eu não vou conseguir cumprir, que daqui a 4 anos eu vou ter um trabalho ainda maior para conquistar essas pessoas. Agora, se eu faço um trabalho de longo prazo, observando quais são as expectativas das pessoas, deixando que essas pessoas participem do meu projeto, das coisas que eu acredito, né? Quando eu faço isso de forma competente, aí sim faz todo sentido entregar para as pessoas uma parte daquilo que é o processo político, uma parte do que é fundamental na construção das minhas ideias. A gente tem uma dificuldade, né? Assim, claro, espero que vocês não sejam nem políticos desse jeito, nem trabalhem com políticos desse jeito. Mas a gente tem uma grande parte dos políticos no Brasil que tratam o processo de construção de relevância, de importância eleitoral como algo pessoal, como algo individual, né? E isso é muito ruim, porque cria uma desconfiança do que é fazer política, né? Eu ouço muita gente, muito candidato a vereador, muito candidato a prefeito, deputado, né? Este ano vereador e prefeito. Muita gente me dizendo assim, nossa, é muito ruim ir para a rua porque as pessoas não gostam de político. E quando a gente vai pedir voto, elas não gostam que a gente peça, elas não querem conversar. Mas é claro, para que você vai pedir voto? Você vai pedir voto porque ninguém te conhece, porque ninguém te apoia, porque ninguém te defende. E se você consegue construir este conhecimento, este apoio, essa defesa com longo prazo,
você não precisa nem pedir voto, você só precisa lembrá-las, você só precisa ir lá falar um oi, mandar uma mensagem, falar, e aí, como é que estão as coisas? Lembra aí no domingo, dia 15 de novembro, é isso aí, né? Eu posso fazer isso com autoridade, por quê? Porque tenho essa construção de rede. Pensem nisso, pessoal. O processo de construção de rede é fundamental quando a gente fala do ambiente político. Como eu disse antes, ninguém faz nada sozinho. Outra coisa importante é que, mesmo que você seja um líder, ninguém lidera o grupo o tempo todo. A liderança corre, tem momentos em que acontece uma crise, acontece um problema, as pessoas vão precisar de uma outra liderança, de uma outra pessoa para resolver aquele problema. Não tem problema abrir mão do papel da liderança quando se apresenta uma situação que você não tem controle, né? Então, essa é uma dica principalmente para quem é líder político. E há uma tendência de achar que você tem que centralizar tudo, né? Então, ninguém é líder o tempo todo. E outra coisa, liderar não é dizer todas as certezas sempre. Não é dizer que o que é para fazer o tempo todo. Liderar é principalmente manter a esperança nas pessoas, manter a esperança no grupo. Isso é liderar. Né? Não é ter certeza absoluta sempre, não é ser o dono da verdade sempre. Tá? Então, isso é fundamental para a gente. Ok? Eu vou pedir para vocês, acabei de... Não chegou mais nenhuma pergunta aqui, se for chegar alguma pergunta vocês podem mandar, mas eu queria só relembrar para vocês aquilo que a gente começou essa conversa dizendo, né? Eu particularmente sou muito apaixonado por estratégia, acho fundamental que qualquer que seja o movimento que você vai fazer no ambiente político, no ambiente eleitoral, é importante que você saiba desenvolver estratégia. Desenvolver estratégia é desenvolver caminho. É fazer com que aquilo que você tem como objetivo possa ser alcançado a partir de uma competência fundamental, a competência de observação. Então, lembrem-se do nome deste bate-papo, dessa nossa conversa, política, eleição e marketing. Política é aquilo que a gente faz no dia a dia, que é aquilo que a gente faz sempre, com a intenção de modificar o futuro da sociedade, com a intenção de modificar o futuro das pessoas. Eleição é o que acontece de tempos em tempos e que confirma ou não a nossa tranquilidade, a nossa competência para continuar liderando o processo político ou para passar a liderar o processo político. E o que eu posso utilizar? As ferramentas de marketing. Que ferramentas de marketing são essas? São as ferramentas de análise, são as ferramentas de observação dos cenários. Vocês vão aprender muito mais, inclusive nas próximas palestras desse ciclo, né? Hoje a gente falou muito sobre essa questão de observação, mas o que a gente vai entender nas próximas palestras, tanto com o Lucas Pimenta, quanto com o Rodrigo Gadelha, quanto com o Gilmar Arruda, é como utilizar isso no dia a dia. Como usar Facebook, como utilizar o WhatsApp, como organizar a equipe para fazer isso, que o Arruda vai falar muito bem com vocês. Então isso é fundamental, que a gente olhe para esse trio, política, eleição e marketing, a partir da visão de que somente com análises, somente com observação é possível traçar estratégias. Neste momento, eu faço um convite para vocês pensarem em cada um desses itens que a gente conversou, em cada um desses momentos, e entenderem se vocês estão num caminho certo para criar relevância política de longo prazo ou se vocês estão tentando, de forma muito apressada, resolver as coisas para a eleição em novembro. E eu espero que vocês estejam fazendo a primeira. Se não, dá tempo ainda de vocês pararem e observarem. Onde é que eu quero chegar? O que eu quero fazer? Muito além de ganhar essa eleição. Eu quero manter isso para o longo prazo. Então, eu estou à disposição de vocês. Quem quiser depois entrar em contato comigo, está aí meu Instagram, @KleberCarrilho, facebook.com/KleberCarrilho, Twitter também é Kleber Carrilho. Onde vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, o nome é este, tá bom? Então foi um grande prazer estar com vocês. Espero que vocês não tenham dormido durante essas 2 horas e principalmente que vocês não tenham ficado chateados com o cachorrinho, tá bom? Um grande abraço a vocês. Espero que
todo mundo tenha muito sucesso eleitoral e me contem as histórias que vocês tiverem aí no processo eleitoral pelas minhas redes sociais, tá bom? Um grande abraço a vocês. TV Câmara, Campinas.